Bem-vindos a mais um estudo de caso do nosso curso de Psicoterapia Sistêmica Integrativa Cristã. Eu sou a professora Dilza e eu estou aqui para partilhar com vocês estudos de caso que envolvem não só uma disfunção ou doença mental, mas também opressão e possessão espiritual. Hoje nós vamos dar nome para um menino chamado Joãozinho. Especialmente os pais que estão aqui conosco vão ser muito beneficiados desse estudo de caso. O Joãozinho era um menino de uma família funcional, de uma família sadia, de uma família comum. Porém, na ânsia de abençoar esse menino, essa família comprava muitos brinquedos e o Joãozinho recebia muitos brinquedos. E eram brinquedos variados. Mesmo nessa época, que já faz algum tempo, o Joãozinho hoje deve ter pouco menos que a minha idade, mas mesmo nessa época o mundo já conseguia ter brinquedos, os bad toys, brinquedos não adequados para criança nenhuma. Então, nós vamos conseguir falar disso em vários outros momentos, mas já abrindo um parênteses, tivemos uma hóspede aqui no Monte Oreb que parou de estudar e parou de trabalhar parcialmente, parte do seu tempo, porque um dos seus filhos relatou que viu uma boneca X andando pelo quarto. Então, eles foram avaliar, foram observar, essa boneca X a produção dela é uma equipe que tem ligação com o mundo espiritual e todo o trabalho é dedicado ao mundo das trevas, né? Então, nós conhecemos vários casos assim de bonecos e de brinquedos cuja criação já foi intencional para que haja essa influência maligna na casa e na pessoa da criança que vai brincar. A criação já é intencional. A empresa já tem pacto com o demônio, entenderam? Então eu não vou citar nomes aqui porque vai ficar muito comprometedor para essa profinha. Mas lá no grupo nós podemos conversar sobre isso. Eu sei de pelo menos quatro empresas e 4 marcas de brinquedos que você não deveria nunca dar para criança nenhuma. E independente de marca, as características de alguns brinquedos que você nunca deveria permitir que uma criança do seu rol de família, do seu rol de sociedade, tivesse contato. A gente pode conversar sobre isso lá, tá bom? Muito bem. O Joãozinho tinha uma caixa de brinquedos com muitos brinquedos bons e muitos brinquedos duvidosos, ou várias caixas. Eu digo várias porque hoje eu tenho netos, e os meus netos, eles têm caixas de classificação de brinquedo embaixo da cama, são várias, não é uma, nem 2, nem 3, são muitas. Então, não tem problema nenhum, desde que haja uma boa administração dos pais com aquele brinquedo, que saiba o que é que está entrando na tua casa, e às vezes dormindo embaixo da cama do teu filho, né? Então, isso é com cada pai, com cada mãe. Mas, enfim, de repente os pais começaram a perceber uma perda de interesse da criança por brincar as brincadeiras inocentes da infância. Começou também a diminuir o seu rendimento escolar. Também perdeu a espontaneidade, raramente sorria. E tinha umas conversas meio adultas, uma criança aí de uns 5, 6 anos. E então, levaram no médico, fizeram vários exames, e até eletroencefalograma, e entre outros, e compostos vitamínicos, e vamos para as férias, e isso, aquilo e tal, e a criança continuava igual. Então, depois de muito lutar, eles conseguiram perceber alguma ligação indevida ou estranha dessa criança com alguns... eu vou falar monstrengos, mas eu não sei se eram super-heróis, eu não sei se eram alguns personagens típicos da época, mas eram uns bichinhos, uns homenzinhos ou qualquer coisa que o valha, que por algum motivo, de alguma forma, essa criança estava mantendo relações de amizade. Sabe aquele amigo imaginário? Então, o amigo imaginário é algo muito comum entre as crianças de 4 a 6 anos, principalmente quando eles não têm um irmãozinho, quando a vida é mais solitária. Mas precisa ser muito bem monitorado isso pelos pais. Isso não pode ir longe, porque o inimigo se aproveita disso. Então,
que foi esse um dos casos. Nesses diálogos, esses personagens ganharam a confiança desse menino e começaram a colocar na cabeça dele ideias de uma nova personalidade, de outro menino, que tinha uma outra vida, que tinha superpoderes, por exemplo, de saber onde estão as coisas perdidas das pessoas, por exemplo, talvez de curar as pessoas, enfim. E também, posteriormente, quando os pais descobriram isso, eles foram diretamente para um centro espírita, para um centro onde manifestações espíritas acontecem e onde se conversam com pessoas do mundo dos mortos. E ali, então, os líderes daquele lugar disseram para esses pais que o filho deles tinha sido escolhido para ser um médium e que eles precisavam apoiar essa criança porque ele nunca mais seria feliz em lugar nenhum e fazendo outra coisa, ele teria que ser isso. Os pais, a princípio, talvez ficaram um pouco lisonjeados, mas como eles viram que a criança perdeu completamente a sua espontaneidade, eles não aceitaram. E começaram então a questionar como é que eles fariam para tirar o filho dessa situação. E foi aí que começou a saga deles em muitas igrejas e muitos centros que mexem, que trabalham com as questões espirituais diretamente. E todos eles diziam a mesma coisa, da mediunidade, a mediunidade, a mediunidade. Até que eles se depararam com um grupo de pessoas, estudantes da palavra, que se denominavam adventistas do sétimo dia, guardadores do sábado, muito estudantes da Bíblia e que, de uma forma muito especial, naquele tempo estavam estudando também esses assuntos espirituais. E eles sugeriram, depois de ouvir toda a história, que fosse conversado com essa criança, explicado, porque agora a criança já tinha aí uns 7 anos, ela já podia entender tudo isso, né? Mesmo com 6 anos já podia. Se ele gostaria de voltar a ser uma criança normal novamente e que se ele entendia que aquilo não era uma coisa boa para ele e se ele aceitava que aqueles seus amigos, entre aspas, fossem banidos da casa, porque nem estudar ele estava conseguindo mais. O menino aceitou. Eles conversaram, houve consentimento e mesmo quando não haja aqui uma observação dessa professora nesse estudo de caso, a criança pequena, eu vou dizer aí, abaixo de 6 anos, 7, 6 anos, a mente delas é a mente do pai e da mãe. Então fica um tanto quanto mais simples trabalhar dessa forma, né? Porque depois, quando eles têm uma vontade própria e o pecado já está muito arraigado na vida deles, eles já estão entre aspas, muito beneficiados com aquela atual situação, fica mais difícil, porque a pessoa tem, qual que é o primeiro passo? A pessoa tem que querer a libertação. Quando a criança é pequena, essa autoridade de libertação está mais nas mãos do pai e da mãe. Então, graças a Deus por isso, nesse estudo de caso, o Joãozinho aceitou e os pais então começaram o caminho transverso, o caminho contrário para sair dessa situação. Tiraram da casa, aí vem os objetos familiares, né? Tudo que tinha, que eles achavam que tinha ligação com o inimigo. Olha, gente, não tem poder se você ficar meio noiado com essa situação aí, não tem problema. Não tem problema se você ficar noiado com a situação e começar a jogar coisas que não deve jogar. Normalmente, a gente tem coisas demais dentro da nossa casa. O que vai acontecer é que tua casa vai ficar mais fácil de limpar, tua cabeça menos entulhada de ruído visual, você vai ter mais tempo para pensar coisas edificantes e você não vai precisar ficar ajeitando aquele monte de coisa, não só limpando, mas ajeitando, trocando de lugar e escolhendo e manuseando, ou seja lá o que for. Então você só vai ganhar. Eu não vou dizer minimalista, eu não sou adepta do minimalismo, mas eu sou adepta do essencialismo. Porque quanto mais coisas extras, desnecessárias nós juntamos na nossa vida, a nossa vida fica pesada, fica difícil de ser carregada, fica difícil de ser administrada. Então, você pode pensar, mas agora como é que eu vou saber o que é, o que não é do inimigo para jogar fora? Você acredita em Deus? Conversa com Ele. Conversa com Deus, joelho no chão, Ele vai te mostrar. Ele orienta. Clama a mim e te responderei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Essa promessa é para todos nós. Então, mas se jogar alguma coisa que de repente não tinha muito a ver, mas não vai nem te fazer falta,
Melhor. Melhor do que você jogar de menos e correr o risco de ter coisas ali que podem, inclusive, influenciar um filho, como foi esse caso do Joãozinho. Então, eles encontraram esse grupo de estudiosos, os adventistas. Existem muitas pessoas estudiosas da Bíblia, dentro da Igreja Batista, dentro da Igreja Presbiteriana e dentro de muitas outras igrejas também. Eu estou falando aqui dos adventistas porque nesse caso foi exatamente como aconteceu. Nesse estudo não tinha por que eu falar de forma diferente para vocês, tá bem? E eles então pesquisaram juntos, conheceram juntos, oraram juntos a respeito da história e indicaram para os pais que depois de conversar com essa criança tinha que fazer essa limpeza e o menino precisava renunciar todos os pseudos dons que ele recebeu. Esse teve um final feliz. O menino é vivo até hoje, é pai de filho, não sei se já é vovô, está contente, eles nem lembram dessa história. Há pouco tempo encontrei a mãezinha dele, a gente nem lembrava mais disso e tal. Então foi um final maravilhoso. Conseguiram pegar as partes necessárias, importantes, muito cuidado com os brinquedos que você põe e permite na tua casa, principalmente dentro do quarto do seu filho, tá bem? Eu vou falar aqui de um brinquedo bem rapidinho, chamado Barbie, para as meninas. Uma determinada vez, uma menina que eu queria muito bem, uma aluninha minha, ela foi ao banheiro na igreja e pediu, prof, você segura a minha boneca? E estava embrulhadinha num lencinho, num cobertor, como as meninas gostam de brincar com bonecas, de embrulhar, né? Só que aquele não era nem um pouco parecido com um bebê. E não, era uma mulher bonita, muito sensual e híbrida. Era metade mulher e metade borboleta, com umas asas lindas, com uma roupa brilhante. Não dava para saber o que era aquilo. Se era um ser humano, se era uma borboleta, se era um beija-flor, não sei. Eu sei que era muito sedutor tudo aquilo lá. E eu estava com todos esses assuntos meio engavetados, né? Mas falei, Senhor, dá um sinal para mim, me permita mais esse. Eu não posso jogar esse brinquedo fora como é o meu gosto, como é o que eu quero. Essa criança está dormindo com essa coisa aqui, lá na cama dela, no quarto dela. E eles não sabem o que eu sei. E eu não vou poder falar dessa vez. É pouco tempo que eu estou aqui. Se realmente o inimigo estiver querendo entrar na casa e na vida dessa criança através desse brinquedo, em nome de Jesus, o Senhor desaparece com esse brinquedo ainda hoje, nas horas do sábado, por favor. E assim eu vou saber que eu posso conversar com os pais dela. Então, passados os dias, 7 dias depois, encontrei novamente a menina. Prof, você sabe onde foi? Eu não dei fim na boneca. Eu entreguei a boneca para a menina, embrulhadinha do jeito que estava. Não era direito meu fazer aquilo. Pelo menos não sem conversar e não pedir autorização, né? Você sabe onde foi parar a minha boneca? Desde aquele dia ela sumiu. Falei, não, eu não sei mesmo, que eu tenho certeza que eu te devolvi. Mas eu gostaria de conversar com a tua mãe sobre esse assunto. Vamos lá? A gente conversou. Esse também teve um final feliz. Então, aquela boneca que podia ter tudo, menos a intenção de ensinar a maternidade para uma menina. Sejam honestos. Sejam honestos. Essa boneca é uma boneca que ensina bons modos, que ensina decência, modéstia cristã, maternidade, carinho, cuidado por outro ser humano? De jeito nenhum, né? Então, lá no grupo você me pergunta também, tá? A história que eu sei dessa boneca, eu vou te dizer a intencionalidade dela, até onde eu consegui pesquisar. Pois bem, teve um final feliz porque ela pegou todas daquela família, colocou num saco. O que eu faço? Temos muitas. Falei, pelo menos tira do quarto da sua filha, põe no saco, põe lá fora. Depois você vê o que você faz. Mas tira do quarto. Porque nós temos histórias terríveis de crianças com esse tipo de objeto familiar dormindo no mesmo quarto, com um final não muito feliz. Então, ainda dentro desse assunto, sobre os brinquedos, aqui no Oreb nós tivemos, eu acho que eu ainda tenho esse videozinho, né? Depois talvez se lembrar, vou pôr para vocês no grupo. Tivemos uma menina, num Natal, filha de um dos construtores nossos aqui, do Oreb, foram pessoas muito especiais que passaram aqui, e essa menina de uns 4 aninhos chegou na minha casa no Natal com um saco de brinquedo. Eu nunca tinha conversado com ela sobre isso, mas ocasionalmente ela já devia ter ouvido alguma coisa que eu conversei com a mãe ou com as irmãs ou qualquer coisa assim, ou foi o Espírito Santo que falou para ela. Nós éramos amigas.
E ela, com aqueles lindos olhos verdes, me trouxe aquele saco de brinquedo. Tia, me chamava de tia, eu quero te pedir uma ajuda. O que você precisa, minha linda rainha Esther? Até metade do meu reino eu te dou. Ela disse, me ajuda a queimar tudo isso aqui, porque eu acho que nada disso aqui é de Deus. Então, nós fizemos, foi uma grande fogueira. Só que a gente não colocou na internet, tá bom? Porque é uma coisa muito bizarra você queimar brinquedos e colocar na mídia, né, dizendo que você está queimando os brinquedos do teu filho. Então isso é aparência do mal, isso é complicado. A gente não fez isso. E a menina pediu, e com a autorização da mãe nós queimamos. Foi um dos melhores natais que nós passamos aqui no Monte Oreb, porque foi um sinal de Deus que eu poderia continuar com esse assunto. Foi uma coisa muito boa. Então, dentro do mesmo assunto, eu tinha, com objetos, né, familiares do inimigo, eu tinha uma cesta dentro da minha casa, que por 17 anos ela me acompanhou. E lá num determinado momento, eu fui chamada a atenção para essa cesta, porque ela nunca tinha poeira para eu limpar. Eu mudei pelo menos umas 10 vezes. Nunca quebrou um dentinho da trama. A cesta estava sempre perfeita. E aí eu fui então analisar de onde que ela tinha vindo. Meu jovem e impetuoso esposo chutou de uma certa vez um trabalho de uma encruzilhada. Nós morávamos em Londrina, quando o nosso primeiro filho ainda era bebê, eu amamentava, e estávamos voltando, inclusive, da igreja, e eu vi e falei, uau, que cesta linda! Depois ele foi lá. Nós dois incautos, né? E ele empurrou as coisas que estavam do lado, jogou o que estava dentro e trouxe o objeto do meu desejo. Me deu a cesta. E eu carreguei aquela cesta por 17 anos. Ela nunca se sujou, eu nunca precisei limpar. E nunca se quebrou. E calhou que naquele Natal eu tinha comprado algumas cestas, porque era a época ainda que eu fazia decorações, né, na casa, para a época do Natal e tal. Não faço mais, viu? Eu gosto de manter minha casa limpa e gosto de receber algumas visitas em alguns momentos especiais, como é o caso, feriados e tal. Mas eu não participo mais desses rituais. Então, e também não condeno quem faz, tá bom? Mas eu não faço mais. Então, eu comprei as cestas e naquele mesmo ano que eu fui guardar, ou no ano seguinte, né, depois do dia 1º de ano, fui guardar as minhas cestas novas, elas já estavam sujas, empoeiradas, quebradas, e foi aí que me chamou a atenção. E naquele mesmo dia que eu joguei fora aquela cesta, tudo mudou na minha vida, tudo, em questões muito específicas de relacionamento, de tormentos, de medos, de assombros, muita coisa mudou, ficou muito ligado àquilo. E a outra situação foi um móvel que eu coloquei dentro da casa sem pedir permissão para Deus, um móvel velho, que já tinha sido palco de homicídios, né, de assassinatos, de drogadição, de imoralidade. Era um móvel que fazia parte de uma família, de um lugar onde tinha tudo isso aí um pouco mais. E nós ajudamos uma dessas pessoas dessa casa, que tinha o vício do álcool, e ela deixou esse móvel lá. Eu pus para dentro e cada vez que eu abria a minha despensa, o Espírito Santo me perguntava, filha, por que você trouxe isso para dentro da sua casa? E um dia, quando eu tomei coragem e pus aquilo para fora para queimar, aquilo não queimava. E sabe o que aconteceu no outro dia? O Dr. Silmar Cristo me ligou, lá dos Estados Unidos. Olha, tem uma pessoa no Rio Grande do Sul que gostaria muito de fazer um programa Renascer com você, porque eu já recebi pessoas na minha casa lá no Paraná. Você tem um quarto? Até um dia anterior, ou 2, eu não tinha, porque estava cheio de tranqueira com aquele móvel lá, guardando as minhas coisas de artesanato. Tudo coisa inútil. Eu falei, agora eu tenho. Agora eu tenho o móvel. Vocês não fazem ideia da minha alegria de poder limpar aquele quarto, fazer uma pintura bonita, uma paisagem linda, colocar uma caminha ali, bem limpinha, ficou cheirosinho o quarto com tapete, uma colcha bonita. E eu recebi uma das primeiras hóspedes. Nesse quarto foi a primeira. Então, louvado seja Deus que alguns estudos de casos, eles têm um final muito feliz, né? E Deus sempre tem um final melhor para o meu caso e para o seu. Basta que nós nos dediquemos a Ele e venhamos a nos entregar a cada momento. E perguntar para Ele a cada passo, é assim, Senhor? É assim que o Senhor deseja que eu viva
nesse tempo, é dessa forma. O Senhor me ajuda. Eu quero viver para ser luz. Eu quero abençoar as pessoas pela curta passagem de tempo que o Senhor me dá aqui na Terra. Que seja essa a sua oração, a minha, a nossa, e nós seguimos com os estudos de caso nessa sessão especial com as disfunções mentais e os problemas espirituais mesclados. Que você seja muito abençoado nessa carreira.